Comunicação interna é uma estratégia de comunicação que acontece dentro das empresas. Talvez você já tenha assistido o meu vídeo sobre comunicação organizacional, que está aparecendo aqui em cima, que eu explico mais ou menos aí tudo o que faz parte da comunicação organizacional. E dentro dela está a comunicação interna, que é uma maneira de a empresa conversar, transmitir informações e facilitar aí o relacionamento do público interno, que na maioria das vezes são formados por colaboradores, funcionários, alguns terceirizados, fornecedores. E dentro das empresas, das organizações, é muito necessário existir um padrão de comunicação para transmitir informações oficiais, para promover um bom entendimento, um bom relacionamento do público interno e até para facilitar aí a compreensão de algumas coisas que precisam ser repassadas e para que todos fiquem alinhados e no mesmo objetivo da empresa, da organização ou da instituição. Só uma pausa para eu me apresentar rapidamente. Olá, querida pessoa, seja bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou Eliane Terrataka e espero poder te ajudar a tirar algumas de suas dúvidas iniciais aqui neste vídeo. Enquanto isso, aproveito também para pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta e quer aprender muito mais sobre o universo da comunicação. Agora sim, vamos lá. A comunicação interna é uma estratégia que cria um certo padrão, define os melhores canais de comunicação e organiza os fluxos de transmissão e recebimento de mensagens. Dentro dela também é preciso ter profissionais que consigam criar mensagens que atinjam todas as pessoas da maneira mais simples, mais rápida e mais prática possível. Ninguém tem muito tempo de ficar lendo textão sobre metas, por exemplo. A gente quer saber qual é a meta e já correr para ir trabalhar. Além disso, a comunicação interna também é responsável por manter os funcionários engajados, participativos, compartilhando informações, de serviço, às vezes para ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor, ou aprender alguma coisa nova, ou melhorar os relacionamentos e tudo isso que for possível para fazer realmente o ambiente comunicativo dentro das empresas ser saudável. Porque aquela coisa, de não ter informação, de ninguém saber o que está acontecendo, ou então quando a informação demora para ser divulgada, tudo isso faz surgir a temida rádio peão, que é aquela fofocaiada que fica rolando nos corredores, nos e-mails e nos aplicativos de mensagens dos funcionários. O ser humano já gosta de fofoca naturalmente, mas essa rádio peão aí pode ser bem prejudicial. E a comunicação interna é uma maneira de bater de frente com ela. Precisa ser muito mais rápida do que a fofoca. Então, a informação que diz respeito ao funcionário da empresa tem que ser divulgada muito rápido para evitar esse tipo de coisa, principalmente se forem notícias não muito boas. E existem aí duas maneiras de trabalhar essa comunicação interna, que você pode fazer praticamente de uma maneira mais universal e única, ou você pode realmente ter dois discursos diferentes, que algumas empresas fazem isso. Tem uma parte de notícias mesmo, que geralmente são até jornalistas que fazem parte dessa produção de conteúdo, notícias de números, metas que foram batidas, procedimentos novos que precisam ser adaptados, mudanças na estrutura da empresa, mudanças diárias, as notícias como um todo, as novidades
do que está acontecendo na empresa. Esse tipo de conteúdo é muito importante. As pessoas precisam saber o que é que acontece dentro da empresa, não apenas dentro da área dela, do dia a dia dela, que é muito mais comum ela ter esse conhecimento. Mas quando ela tem informação de, por exemplo, de que houve mudanças de um processo de TI, ela vai conseguir se adaptar melhor para pedir demandas para aquela área específica. Então essas notícias, né, de mudanças internas, transformações, novidades ou até coisas que vão deixar de ser feitas, precisam ser muito bem divulgadas, e um formato de notícia mesmo é bastante útil para isso, porque atinge as pessoas independente de onde ela estiver, e como tenta ser aí um conteúdo mais imparcial, fica um pouco mais fácil de compartilhar essa informação. E além dessa parte de lidar com tudo de uma maneira noticiosa, você também pode brincar de uma maneira um pouco mais informal, criando conteúdos mais informais, que aí já realmente está bem ligado com a linguagem do público, mas é sempre importante lembrar que as pessoas são diferentes. Talvez uma mensagem que você construa para o departamento comercial não funcione para o departamento da fábrica, que está lá no chão de fábrica no dia a dia. Aí, neste caso, é preciso desmembrar um pouco mais o público em si. As notícias realmente funcionam para todos, né? Se ela for bem escrita, bem elaborada e bem divulgada em todos os canais, ela funciona para todos. Agora, se for um conteúdo mais informal, mais para garantir o engajamento dos colaboradores, você precisa fracionar esses seus públicos e desenvolver as suas mensagens diretamente para aquelas pessoas, porque só assim ela terá um efeito desejado, né? Que é de informar, engajar e manter as pessoas interessadas no conteúdo que você quer compartilhar com elas. E sobre os canais de comunicação interna, são muitos, depende muito da empresa que você estiver trabalhando. E quanto maior a empresa, talvez muito mais canais ela tenha. Mas por padrão podemos listar aqui o e-mail marketing, a TV de elevador. Você já deve ter visto aquelas telinhas em alguns elevadores. Algumas empresas têm rádio interna, o que também pode ser muito legal. Pode ser um jornal impresso, muitos gostam de fazer um jornalzinho impresso mesmo, mensal ou semanal, para compartilhar informações. E até aqueles murais que a gente coloca na parede com panfletinhos e anúncios, isso também é comunicação interna. Então é todo o conteúdo produzido para informar o público interno. E nesse caso, os responsáveis por essa área, eles precisam ser muito bem relacionados e muito bem envolvidos com todas as áreas da empresa. Ninguém consegue praticar uma boa comunicação interna sem informação, e a informação está nas mãos daqueles que vivenciam o dia a dia de alguma área ou de alguma realidade que você precise comunicar. Se for, por exemplo, alguma coisa mais voltada a benefícios de fim de ano, você precisa falar com o departamento pessoal da empresa. Se for alguma coisa relacionada aos contratos de vendas, você vai precisar de informações do jurídico e assim por diante. Então, o profissional de comunicação interna geralmente são jornalistas que vão atrás dessas informações, mas podem ter profissionais de outras áreas também, mas na grande maioria são jornalistas mesmo, porque é um profissional que já tem esse senso de pesquisa, de fazer entrevistas, né? Às vezes você precisa entrevistar uma pessoa para entender sobre um projeto que precisa ser divulgado. E existe aí um bracinho da comunicação interna chamado endomarketing, que pode ser muito confundido com comunicação interna, mas não é. É bem diferente. Tem um vídeo aqui que eu já gravei sobre ele, dá uma acessada lá e descubra, que você vai entender bem a diferença de um para o outro para poder trabalhar onde você estiver ou criar as suas próprias estratégias. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça que se tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, deixa no espaço de comentários que eu respondo todos. E quem sabe eu grave até um vídeo para responder a sua dúvida, que pode ser
importante para outras pessoas também. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.